Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, com mais duas histórias, não uma, duas histórias que, na verdade, têm uma convergência única, que é um casal sensacional que vai trazer a sua experiência dentro da fé católica apostólica romana. E eu quero trazer para você também um pedido. Não deixe de comentar os nossos episódios, não deixe de se inscrever no canal e não deixe escapar a história desse casal, porque eu tenho certeza que vai trazer muita inspiração para você e vai impactar também a sua vida, que é o propósito do nosso programa, do nosso podcast 1818. Um olá para todo mundo que está assistindo, eu sou a Ana Clara Lambert e hoje nós estamos com duas pessoas, que é o Tony e a Érica. Tony e Érica, sejam muito bem-vindos e eu quero que vocês se apresentem também para o pessoal de casa para conhecer um pouco melhor de vocês, por favor. Começa aí? Você. Ela já jogou pra mim, não vale isso não. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, convidar a gente. Eu espero que você em casa aí possa sentir a presença de Jesus na sua vida, o carinho, o amor que esse Deus maravilhoso realizou na nossa vida. Primeiro cada um individualmente e depois realizou uma história de vida maravilhosa pra gente. Hoje a gente tem uma vida espetacular e nós devemos isso a esse Deus maravilhoso que nós nos abrimos a Ele e Ele foi realizando dia a dia e transformou a nossa vida. E hoje a gente tem uma vida maravilhosa, cheia de amor, de carinho, de respeito, graças a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus. É para se apresentar? Sim. Eu já preguei, né, Marcelo? Vai lá, é com você Bom, eu agora. sou a Érica Louise, sou casada com o Anthony, esse galego de olhos azuis, o Bem, homem mais lindo do mundo, é ele. meu Deus do céu, loira, que é Temos isso? 4 filhos, e vivemos uma fé que abastece o nosso coração. Com isso, acredito eu que até pelo convite de nós estarmos aqui, se faz transbordar a presença de Deus na nossa vida. Obrigada pelo convite também desde já. Mando um beijo aqui para a Regiane, Isso. agradecendo, porque a cada acontecimento na nossa vida, até o fato de estarmos aqui, é vontade de Deus, Sim, né? Porque a nossa vida, a cada instante, a gente entrega na mão de Deus. Então, é obrigada isso. pelo convite. E agradecer a Regiane por ter indicado vocês. Ela acompanha o nosso programa e ela indicou também por acreditar que vocês vão trazer, claro, uma história que vai inspirar muitas pessoas e vai tocar muitas pessoas. Bem, temos 2 histórias aqui que começou, talvez, claro, né, cada um dentro da sua família, do seu núcleo familiar. E uma pergunta, uma curiosidade, as famílias já eram católicas? Vocês vêm de famílias Sim. católicas? Sim? Então, vocês podem falar um Ah, vai pouco lá, de amor. como foi isso? A minha mãe, assim, teve um afastamento da igreja uma época, mas depois voltou e quando ela voltou um pouco mais firme, ela voltou já como catequista, para Tá. servir dentro da paróquia. E nisso ela arrastava a gente, né, odiava ir para a igreja, É, é. né, aquela fase de criança até que ia com mais facilidade, fazia catequese, mas ali já perto dos 13, 14, 15 anos, aquela fase que a gente de fato parece que é contrariar os pais em tudo. Todo mundo que vem aqui comenta isso, que É, nessa faixa etária, até é, 15, 16, 17, tem esse momento, Muito normal e que normal. hum, existe, é um É, reloginho, é, faz parte da etapa da vida da é, gente. Uns mais acentuados, outros menos, mas é uma realidade é. que todos É nós da nossa passamos. natureza, né, Sim. da nossa espécie. é. E aí nessa fase de fazer o crisma, né, de estar no crisma, que a mãe obrigava a ir e tudo, foi uma fase em que, na época já que eu conheci o Tony. Ah, então foi na igreja que vocês se conheceram? Não, não foi. Não? Não. Não, nos conhecemos numa banca de jornal da minha tia. Rapaz, Diferente isso, hein? eu tinha um amigo na época e uma forma que ele achava de trabalhar dentre tantas coisas, porque na época quando eu conheci ela, 19 anos de idade. Tá, Então, assim, eu fazia promoção em evento. Na época eu já estava estagiando no segundo ano de direito, então eu trabalhava à tarde num sindicato, escritório de advocacia, à noite fazia promoção em evento. E esse meu colega tinha, na época, era febre card game, RPG, essas tá, coisas. tá. E ele fazia, fora a loja que ele tinha, ele saía colocando os card games e promovendo RPG.
em vários lugares. E um dos lugares era uma banca que fica, inclusive, aqui próximo, né? Lá no cruzamento da Emílio Ribas com o Anel Viário ali. Ah, aquela banca bem E bem perto da... antiga, que antes era, Isso. era do lado da Hyundai ali, agora é a Tem a GCM concessionária. ali, né? Isso mesmo, Isso, na banca da minha exatamente, tia só que ali. era do Tá, outro lado. tá. E aí um dia eu passei, ele falou, pô, pode fazer uma gentileza? Eu falei, claro, passa lá pra mim, deixa esses card games lá na banca, eu já tinha amizade com a tia dela, por causa Tá. dos eventos. Quando eu tô lá colocando, me entra a coisa mais linda do mundo, uma calça vermelha, Cabelo descabelado. grudada, aquela blusa Professora branca. de Quando balé. eu olhei Tá. assim, eu falei, cara, a casa caiu. É. Eu falei, nossa, ela é linda. Quem é? Aí a tia dela falou, ah, você larga que a minha sobrinha é menina de igreja. Eu falei, mas eu também Juízo, sou. Eu menino. também sou de igreja. Mas ela é uma menina de direita. Eu falei, mas por que você tá querendo dizer? Eu também sou. Né? Eu falei, mas eu caso. O problema é esse, é o caso. E essas Nesse coisas de tempo, Deus. vocês tinham quantos anos? Eu tinha 16. 16. Faltava 16. Um uns mês para fazer 17. E eu 17. tinha 19. Ah, legal. 19, mas Então, só que amor à aí, primeira vista. aí até então, essa relação com a igreja era muito superficial, muito Tá. rasa. Até pela própria Até idade, pela né? própria idade. E aí o que aconteceu? Como ele ia em igreja também, ele era todo gatinho, tocava violão, sabe assim? Ah, Levava é? violão pra minha casa para tocar Legião Sei. Urbana, tudo. Eu falei, ó, aí eu tava uma vez no Crisma e Uma boa estratégia o violão, olha né? só o Crisma, a irmã que dava o Crisma pra gente falava, ai, era tão legal se tivesse alguém com violão pra gente tocar, pra ser mais animado. Eu falei, meu namorado toca. Ah, E aí ele acabou indo, apresentei ele pra irmã, e ele começou a servir no Crisma, porque ele já tinha feito o Crisma. tá. Então ele Sim, mais começou a velho um pouquinho, servir. né? Ele começou a servir, e aí ele entrou para o serviço da igreja. Aí sim nós começamos a frequentar a mesma paróquia, porque Tá. até então ele ia na São Pedro, né, Anjo? Sim. É, porque quando mais novo, apesar da minha família ser católica, participar da missa, né, de domingo, mas assim, não era uma coisa tão comprometida. Então, minha avó, que era muito católica, minha avó, pra você ter ideia, ela tinha um genuflexório no quarto dela, né, que é aquele banquinho que a gente ajoelha, e ela rezava o terço todos os dias às 18 horas. Tá. Era uma pessoa que tinha uma fé muito firme, a coisa mais linda. Minha avó era linda, bem branquinha, dos olhos azuis. Eu era, de certa forma, o xodó dela, porque eu fui o único neto que herdou os olhos dela, né? O que ela fazia? Eu pequeno, ela tentou 3 vezes, rapaz. Fez a inscrição na catequese, mas os meus pais não levavam. Eu participava da missa, eu sentia uma presença muito grande de Deus. Eu sempre tive, desde pequeno, muita fé. Ah, Para mim, Deus sempre foi uma realidade, uma certeza na minha vida. uma convicção. Mesmo desde pequeno. E muita atração. Meu pai tinha Bíblia dentro de casa, meu pai tinha a oportunidade de pegar e ler passagens da Bíblia, e eu achava aquilo maravilhoso. Então, para mim, Deus sempre foi uma coisa muito real, Tá. muito desejosa. E necessária. Para minha vida, sim, era algo que fazia parte para mim. Só que eu não tinha o entendimento, que aí a catequese é importantíssima. Tá. Para te trazer conhecimento, para você ter entendimento das coisas. Meus pais não me levavam. 3 vezes ela fez a inscrição, criança não vai sozinha. Sim. Então, quando chegou a fase que as pernas já podiam me levar, 18 anos de idade, o que que eu fiz? Minha irmã tinha amizade com o pessoal na paróquia São Pedro, que inclusive o meu pároco de hoje veio de lá, da paróquia São Pedro, lá em Vila Galvão. Tá. Ela participava do coralzinho, cantava com o pessoal, o jovem acolhe muito. E eu ia e participava da missa. E um belo de um dia, um padre Antônio Simões, que era um padre da Renovação, que depois saiu de Guarulhos, fez uma homilia assim, uma pregação espetacular. Aquilo mexeu de tal forma que durante a semana eu passei e fui lá eu mesmo, ele me atendeu e eu fiz a inscrição para a catequese de adulto. E fiz a catequese de adulto, aí fiz a primeira A primeira Eucaristia, Eucaristia. fiz o Crisma, né? E quem até foi como meu padrinho de Crisma era um amigo que participava da missa. Porque era uma referência que eu Que tinha você tinha de uma pessoa muito e de fé. um cara assim que era ele e a mãe que morava, né?
Mas sabe aquele cara que falava assim: morro de vontade de ir de moto pra praia, mas a minha mãe, cara com 35, 36 anos, minha mãe não gosta e eu não vou deixar o coração da minha mãe magoado, não vou. Era um cara muito bacana, um cara que eu tenho muito carinho por ele até hoje, foi inclusive meu padrinho de casamento, né. Então, assim, chamei ele para ser meu padrinho, e ali, realmente, primeiro a eucaristia e o crisma, né, tive a confirmação. Confirmação. E foi uma época Próximo da próxima gente se da conhecer. gente se conhecer. Tá. E ali começou a minha caminhada lá na paróquia que ela com a família já estava, e é a paróquia que nós estamos Até desde hoje. então, desde 1997. Tá. A Namoramos, paróquia noivamos, casamos, paróquia São Francisco de São Assis, no Francisco. Golpova, perto São do Francisco de Hospital Assis. Padre Padre Bento. Bento. Tá. Que a data de São Francisco é 4 de outubro, né? Sim. Esse é o 4 de nosso outubro. padroeiro. É. Vamos estar lá à tarde, eu e ela, Vamos É. ela cantar e na eu, missa à Tá aí, tocando 4 na de missa e outubro. cantando, tá pertinho. E aí tem as E festividades. muito gostoso. E É, na nossa paróquia é lindo, é muito cheio de vida, é. né? A paróquia cheia de vida, maravilhosa, em todos os sentidos. Padre, as pessoas, a comunidade é algo maravilhoso. Vem participar com a gente, vem ser feliz com a gente. As portas estão desse tamanho, olha o tamanho do bração, só esperando você E, lá. vocês sabem o endereço ali? Para É poder. Martinho Polilo, número 24. Martinho, repete para nós. Martinho Polilo, número 24, mas Tá. não tem erro. Uma igreja amarela linda, fica atrás do. O Padre Bento está aqui, o outro lado da avenida, não tem como errar. De Tá. esquina tem aquela pizzaria bem antiga, Paineira, Paineira. né? Desceu a rua ali da Paineira, passou o Colégio Nossa Senhora das Dores ali, sai de Tá. frente. Que Maravilhoso. esse colégio é católico também, né? Também, São de irmãs, Das né? de irmãs. irmãs. Isso, Colégio Nossa Senhora das das Dores. Dores, né? Filhas das Dores. Isso. Agora, bom, a gente tem aqui uma história interessante, de pessoas que se conheceram por uma casuística numa banca de jornal, né? Assim, Por uma diferente. deucidência, que a gente brinca, é uma Exato. deucidência. E de repente ali uma vida, sem vocês saberem, com consciência, né? Porque a gente não consegue prever a totalidade das coisas. E de repente ali vocês começam uma história juntos, de luta, de família, de filhos, né? Eu sei que vocês têm Sim. 4 filhos, e até um pouco fora dos padrões atuais, né? Os casais hoje é 1, 2 filhos, por várias razões que vocês sabem, né? E aí a gente chega, num momento que eu acredito, né? A gente discute muito isso, né, Ana Clara, o quanto o jovem, de certa forma, hoje busca, né, um cheio para completar esse vazio que muitos, infelizmente, acabam carregando. Como que é o trabalho de vocês e como vocês enxergam a importância do trabalho de vocês enquanto católicos na paróquia de vocês, com os jovens? Na verdade, na nossa paróquia está existindo, até esse final de semana vai acontecer um evento que chama Encontro de Jovens com Cristo, que é o Tá, EJC. Porque na nossa paróquia estava meio morno isso, porque tá, não tava tendo o envolvimento de próprios jovens para poder fazer esse movimento dentro da paróquia. E graças tá, a Deus vai ter agora esse evento, esse encontro, e nós somos chamados para servir. Mas acredito que o maior desafio dentro da sua pergunta é tentar realizar isso dentro da minha própria casa, com tá, os meus filhos, né? Porque eu tá. tenho uma filha de 19, um de 16, uma de 14 e um de 10 aninhos. Nossa, são várias gerações. Sim, e da mesma forma como você perguntou desse nosso encontro, dessa nossa história que começou uma história de amor e vieram os filhos, mas antes nós passamos por diversas coisas jovens, né? Sim, Uma realidade de viver dentro da igreja, sem viver o que Deus nos oferecia dentro da igreja. tá, Então nós vivemos um namoro, a princípio, totalmente fora daquilo que é o propósito de Deus para nossa vida, né. Então nós vivíamos um namoro cheio de briga, de se agredir verbalmente, de rolar no chão de ciúme, às vezes no quintal da casa da minha mãe, de xingamentos, então a gente vivia Puxou aqui, ó, pelo bolso, rasgou e rolou no ciúme. chão, Marcelo. ciúmes? E ciúme. E aí o que acontece? A gente percebeu na nossa história que se não fosse Deus na nossa vida, nós não estaríamos nem casados, né. Tá, Então houve, uma vida superficial dentro da igreja como jovem, mas houve depois um encontro que
que foi uma trombada com Deus. E aí houve, de fato, 2 jovens que viveram dentro da igreja conforme acreditou a vontade de Deus. Vivemos a castidade, 1 ano, mais de 2 anos de castidade antes de casar, então a gente se relacionava, ia em motel, aquilo que para qualquer jovem que talvez nos dias de hoje se considera normal, mas para um plano de Deus de salvação na nossa vida não era, assim como para tantos. Sabe o que é bacana? É que o jovem vai ouvir o adulto também. Ele vai ouvir o pai e a mãe, sem sombra de dúvida. Mas ele vai ouvir o jovem. No caso da gente, o que fez diferença Eu ouvi o foi jovem ouvir jovem. dentro da igreja. Foi ver cara da minha idade, homem, namorando. Ela vê menina da idade dela, namorando, virar e falar: não é isso que Deus quer para sua vida. A gente consegue se amar, ser feliz, sem precisar ir num motel se relacionar. Aí vai entrar no que Sem você viver as falou, coisas erradas. vai entrar na fala dele, como buscar esse preenchimento, né. Eu acredito que a nossa alma, o nosso coração, ele tem o tamanho do tamanho de Deus. E a gente sente um vazio que só é preenchido por Deus. Enquanto a gente é jovem, a gente busca de várias maneiras Sim. muitas coisas. A gente busca na sexualidade, a gente busca na droga, a gente busca no cigarro, a gente busca na bebida, e não só jovem, né? É. Quantos adultos hoje? E a gente buscava isso um no outro. Tá. Quando o nosso foco foi para Deus, Deus Deus estruturou aquilo que ele precisava estruturar, tirou os excessos, a gente viveu a castidade. E hoje eu posso dizer que na minha casa existem desafios com os meus filhos que são jovens? Existem. Mas nós já estamos colhendo um fruto de uma decisão tomada lá atrás, de uma decisão em Deus, e Deus foi abençoando e a gente consegue colher os frutos. E aí hoje eu tenho a minha filha jovem que já consegue também, dentro da igreja, servir, para ser uma referência para um jovem que Sim. Ela talvez tem vendo um 19 anos. adulto, 19 anos, vendo a gente talvez não seja impactado, mas vendo uma jovem ali É. servindo e cantando, sim. É porque é o que o Tony disse também, né, complementando a sua própria fala, a ideia do jovem ouvir o jovem, né, e eu acho que isso você vive, a ideia do jovem ouvir o jovem, né, porque você está com 21, a Ana 21. tem 21, Isso. muito próximo da sua filha, 19, É. né, e nós ouvimos, né, porque nós somos jovens também, e como você disse, num dado momento isso mudou. Agora, o que que foi que fez mudar? Foi sentir Deus? Foi foi uma experiência? É um amadurecimento que Amadurecimento. é próprio de quando você fala assim: eu não encontro em outro lugar uma saída para aquilo que eu estou sentindo, para o meu vazio, para o meu medo, para a minha dificuldade, para estar perdido. E aí você se faz tão fraco, Deus vem, te pega no colo e você conhece esse Deus por inteiro. Tá. Quando a gente se faz fraco diante dele, a gente dá a oportunidade, Deus pega a gente no colo e você prova as maravilhas dele. Esse foi o ponto. Para mim, Marcelo, chegou um ponto, eu já tinha vivido coisas no mundo com os amigos, tinha acesso às coisas, porque trabalhando como promotor de evento, você tem acesso a lugares em São Paulo, muitas pessoas, realidades das mais diferentes, lugares, né? Advogando, não advogando ainda, mas escritório de advocacia, Sim. faculdade. Então, assim, muita gente, muitas oportunidades, muitas coisas. Nada resolvia, nada me preenchia. Entendi, parecia que tinha sempre um vazio. Perdido. Tá, Cara, a verdade é, perdido. perdido. Ignorante a ponto, pra você ter ideia, a gente namorava, que foi o ponto que aí sim, né, brigar e eu falar assim: "Pô, vou te dar uma porrada". Não que eu iria dar, mas chegou a esse ponto, ela falou: "Olha, você não vai dar uma porrada em mim. Tenho pai, tenho mãe, não vai dar certo isso aqui". E amava, tinha um carinho muito grande, mas não o amor da maneira correta. Tá. Não esse amor que Deus vem e equilibra, o amor de verdade. Esse amor que leva a gente, né, para um matrimônio, para ter capacidade de ter uma família como hoje a gente tem.
E aí, 4 meses que a gente ficou separado, cara, eu pirei. Porque eu tinha para mim que ela era a pessoa da minha vida. Tá. Marcelo, desde muito pequeno, eu sempre desejei. O sonho da minha vida não era ser advogado, piloto de avião, ser artista, nada disso. O sonho da minha vida era encontrar uma pessoa, amar, casar e ter a minha família e ter filhos. Hoje eu já sou realizado. Então eu tinha certeza que ela era a pessoa para minha vida. Eu falei, cara, você foi tão ignorante, você tá tão perdido que você pôs tudo a perder. Tá. E sabe o que eu fiz? Aquilo que era o praxe do mundo, viu, galera? Ah, vamos lá para Barretos, vamos zoar, vamos fazer com a galera. Fui e voltei, ó, do mesmo jeito. É. Ou até pior, né? Dependendo da tua Tá entendendo? experiência. Entendeu? Então, assim, falei, cara, nada disso aqui vai me levar a lugar nenhum. E aí tinha do outro lado aquele Pessoal da monte de igreja. jovem que estava me apresentando um novo para Tá. minha vida. Falei, cara, nada disso aqui deu certo até hoje. Eu vou tentar lá. E aí eu fui com tudo para lá. Quando eu fui para lá, aí eu encontrei o sentido da vida. Entendi. Aí eu encontrei aquilo que organizou, aquilo que me trouxe resposta, trouxe sabedoria, me direcionou. Aí um dia, cara, dentro do quarto, mas chorava, desesperado, rezando, pedindo a Deus, porque eu já estava tendo aquelas experiências mesmo com Deus de oração, de, sabe, de ler a palavra ali, aquilo trazer resposta. Eu falei, caramba, eu li isso aqui, não entendi, eu li e quer dizer isso. Chorando um dia de madrugada, desesperado. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não tenho como Tony, trazer de volta. Aí eu cheguei e falei, olha, senhor, eu estou desesperado. O senhor consegue resolver esse problema para mim? Porque aí a minha vida vai ser dedicada. Falei, se o senhor trouxer, a gente só namorava, Marcela, a minha noiva de volta, e pôr ela para cantar na minha frente, porque até então eu tocava, É. aí, cara, eu ligava, eu tentava, eu cheguei, eu ajoelhava, eu te amo, ela falou, eu não, Puxa vida. Isso é duro, hein? Cara, eu liguei para ela, dia seguinte ela falou, vamos conversar. E aí, vamos conversar dentro do carro, parado. Você falou para mim que trabalha na FIG, né? É. Onde tem a quadra da FIG. Lá no Sei, Anel sei. Viário, paramos dentro do carro, ali na ladeirinha. E da nossa conversa, chegou ao ponto, ela falou, tá, a gente volta. Mas a gente volta para casar. Dali por diante, o que a gente foi vivendo, não posso, que senão eu vou chorar. Sou chorão pra caramba. Aí, dali por diante, a sequência daquilo que a gente foi viver no namoro, no relacionamento da gente, já ganhou uma maturidade muito grande. E Entendi. eu vou falar que a fala que ele falou de dar um soco na minha cara, eu falo que houve uma dor no meu coração, né, jovem, Claro. né, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na nossa vida, na Sem nossa sombra de história. dúvida. Porque se não fosse aquele comportamento dele, talvez eu não teria chegado a pôr um fim no nosso Claro. namoro, para ele de fato encontrar o que Dar ele um encontrou. basta e ele acordar. Ele acordar e me acordar, porque só nesse retorno para ele, quando eu decidi voltar com ele, foi porque eu estava vivendo uma situação na minha casa, que eu também já não queria mais ficar em casa. Entendi. Então ele recebeu uma resposta de Deus, e eu queria uma resposta para sair de casa também. Eu falo até que não foi uma decisão automática porque eu amava ele, mas foi talvez por algo que eu estava vivendo. Mas a partir daquele retorno da gente e dessa vivência na igreja, tudo foi mudando, porque era plano de Deus. Sabe quando fala que acontece, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus? Aquilo para mim não estava concorrendo para o meu bem, jamais eu ia enxergar. Hoje eu enxergo que concorreu para o nosso bem, para o bem da nossa vida. E daí também ele teve essas primeiras experiências com Deus de oração e tudo mais, e eu fui tendo depois. Então, eu levei ele para minha paróquia, mas depois ele me levou a aprofundar mais na relação Tá. com Deus.
Érica, na real, eu vou trocar um pouco de assunto, mas eu percebi que o seu brinco, ele é Aparecida. Sim. Você é devota? Olha, a devoção em si, eu não tenho muito. Vou Tá, te contar, assim, a questão do ser católica mesmo. tá. Tem muitas pessoas que têm várias imagens em casa, né, que tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Eu tenho uma devoção com Nossa Senhora Aparecida por ser a padroeira do Brasil, né, então eu tenho ela aqui, eu tenho esse colar que o meu marido deu, já fui para Aparecida, eh, mas eu não tenho a devoção propriamente ali com a imagem em si, Uhum. né. Está aqui, aí eu falo que são os sacramentais, né, são pra gente lembrar, né, eu tenho um São tercinho aqui, sinais ó, de são fé. sinais de fé. Sinais de fé. Então a gente carrega para mostrar que, né, Uhum. que Deus, que eu quero rezar, que eu tenho ali o terço, que eu tenho a fé. Rezo o terço todos os dias. A Aparecida nós chegamos aí o quê, amor? 2 vezes? Ah, um 2, pouquinho 3 mais. vezes, levamos as crianças também. Sim. Agora, a minha relação de intimidade é com Nossa Senhora, não Tá. necessariamente porque Aham. apareceu aqui né, no Brasil, mas Nossa Senhora que é a mãe de Jesus. Até esses dias me perguntaram: "Por que existe tantos nomes, né, tantas Nossas Senhoras?". É uma Nossa Senhora, mas que ela se revela Várias em Aparições. cada manifestações, lugar, sim. né. Então, aqui no Brasil foi como Nossa Senhora Aparecida, em Fátima, né, Sim. com uma roupa já diferente, aí chama Nossa Senhora de Fátima, em Lourdes, porque estava em Lourdes, mas a minha Medjugorje. devoção é É. Medjugorje. Mas a minha devoção é a Nossa Senhora, mãe de Guadalupe, aqui na Jesus, América, né? Guadalupe. No Exatamente. México ali, tem a grande catedral Sim, ali. E a sim. própria Aparecida, né, que ela é a figura era de Conceição, que era a devoção de Portugal, junto com, Nossa Senhora do Do Rosário, Rosário. que é por isso também que a emenda eles emendaram com 2 rosários, né. Então já mostra o quanto tem a figura de Maria, ela é uma coisa só. Sim, E ela vem, às vezes, para pequenas necessidades, como no caso de Aparecida em 1717, que ela vem nessa questão, precisavam de peixes, sim, né. os pescadores, É, né. Isso. Que eles então pescam primeiro o corpo, depois e a depois se parece a cabeça, ca né. isso. É muito É. interessante. E é uma história que é muito bonita a relação do povo brasileiro, né? Inclusive não católicos, Sim, né? A gente vê aqui a Dutra. a caminhada da fé, Nossa né, Senhora, dos hoje, peregrinos. hoje, Nossa Senhora, eu acabei de falar Nossa Senhora. Que bom. É, Exatamente. é, quantas pessoas hoje até tá Exatamente. perigoso, né? Até está Sim, se discutindo isso, o A quanto tem peregrinação, né? peregrinos ali e a Dutra é perigosa, a gente sabe disso, já teve acidentes, e tal. Essa devoção popular, É muito né, a forte. Aparecida é um fenômeno que é mundial, né? Então é muito bonito isso, você vê a fé das é pessoas, porque é né? a mãe, É, né. essa Todos coisa do nós somos acolher, né? filhos, é a Eu mãe. acho que tem muita essa percepção do É, acolhimento, né? inclusive fazendo, pra quem não sabe, eu tô fazendo meu TCC na faculdade, está sendo sobre Nossa Senhora Aparecida. Coisa Então, linda. a gente tá em parceria com uma colega, a gente tá escrevendo um livro-reportagem sobre Nossa Senhora, e uma parte do nosso livro a gente pega relatos de pessoas que são devotas, né. E é muito engraçado porque a gente pegou pessoas de diferentes religiões. Inclusive uma pessoa que fala assim: "Ah, eu sou quase um ateu não praticante, mas acredito em Aparecida". Isso Olha acontece só. com São Francisco São Francisco. também. É, Sim, e a força que ela tem, é impressionante, de unir as Eu pessoas. com Nossa Senhora de Aparecida, a minha avó por rezar, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu tive escarlatina. E a minha escarlatina foi uma escarlatina fortíssima, né? Então, assim, ela saiu bolhas de pus, só não saiu na palma da mão, na sola do pé, na genitália. O restante meu foi coberto de pus de cima e embaixo. Não se sabia o que era, meus pais desesperados, né? Então, você vai imaginar ali, comecinho da década de 80, eu nasci em 76, então 80 para 81, meus pais desesperados. Então, quando eu entrava, assim, em consultório médico, tinha médica que fazia: "Ô, que é isso aí? Não, não, É. não", e cai fora. E desespero do meu pai e da minha Uhum. mãe: "Pô, tô procurando um médico, o médico tá mandando É, para fora da sala", né. E aí depois procurando profissionais mais esclarecidos, mais experientes, o seu filho tá com uma escarlatina, que a gente que a escarlatina europeia é fortíssima. Seu filho tem que ser mandado imediatamente, né, aqui de Guarulhos, na época, a próxima daqui tinha o São Paulo Apóstolo, né, tá. que meu pai tinha um convênio, então eu fui direto para o Hospital 23 de Maio lá, para eles me tratarem. E disseram: "Olha, tem fé? Então trata de rezar, porque
nós não podemos garantir nada. Vamos fazer o nosso melhor, mas do jeito que tá aí, porque se perder um tempo correndo para lá Porque e é um para cá. processo inflamatório, creio eu, né? É. E Até para sair febre as feridas, né? muito É, alta. Era uma febre muito alta. Então convulsionava, né? E aí a minha avó fez promessa para Nossa Senhora. E tô aqui, né? Poucos dias depois já é, totalmente curado. E foi uma das experiências gostosas que eu De tive ter com ido a com a sua minha mãe. avó e ter ido para casa da mãe. Porque aí ela foi cumprir a promessa. Tem a minha fotinha tá, até tá. hoje lá no No mural. santuário, que ela foi levar na época, ficava assim, né, no chão. E aí nós fomos, só eu e ela, eu bem pequenininho, para levar essa foto e cumprir a promessa lá. Então Tá. eu tenho Eu não preciso nem perguntar então se vocês creem em milagre. Oh. milagre. É, Você acabou de citar um, né? sim. Que para sua avó e creio para você, Meu pai também, porque meu né? pai, apesar de não rezar muito, mas naquela época ele foi na capela de São José ali perto da Damastor, que eu tive Você, até a graça de pregar uma vez lá e testemunhei isso. Ele foi gastar o terço lá, tava é, já desesperado, coitado. Não, milagres, como eu te disse, né, em um outro momento, milagre todo santo dia a gente recebe na vida da gente. Não precisa ser aquele milagre que as pessoas às vezes querem colocar no outdoor, na faixa, sim, né? Você acorda e acordar é um milagre da vida. Você respirar, encher os pulmões, sim, você ter a sua saúde, a sua vida, é, isso já é um milagre muito grande e você tem que louvar todo dia. é, Mas eu já tive experiência fora essa, na minha própria carne, de milagre, né? Eu tive 2 oportunidades, uma delas foi a época ainda que eu trabalhava estagiário, a gente começo, escritório, então assim, eu viajava muito, pegava o carro, interiorzão, para poder ver processo, devolver tá. processo, pegar processo, ver andamento, então Fórum, né? exatamente, faz parte da rotina e você começando, então eu saía, por exemplo, 5 horas da manhã aqui de Guarulhos, rodava o interior inteiro, ia chegar aqui perto das 6 horas, né? Então rodava às vezes 600 quilômetros, né? Às vezes um pouco mais. E na época, carro manual, pô, depois de um dia inteiro rodando, eu tava com meu joelho que eu já não aguentava mais, mas doía muito. Eu falei: "Ah, tem alguma coisa errada, né?" E aí, aquele dia, eu já vivia uma realidade de espiritualidade, né? Na época, eu já fazia uma caminhada com uma comunidade chamada Shalom, que é uma comunidade linda, maravilhosa, reconhecida pelo Vaticano, inclusive. Já fazia ali uma certa caminhada e de sexta-feira guardava, né? Guarda a sexta-feira, né? Que é o Tá. dia da entrega do Senhor, o dia do sofrimento, da paixão. Então, guardo isso, é um jejum perpétuo, né? Que eu tenho. Então, é uma coisa que eu vou levar para minha vida inteira. E naquele dia estava de jejum. E aí eu falei, bom, hoje eu vou voltar no final da tarde, eu não vou comer nada enquanto eu não comungar o corpo de Cristo. Enquanto eu não participar da missa e não comungar, eu não vou comer nada. Tá. E aí eu fui direto para a igreja, mas me acabando de dor. Me acabando de dor. Eu não conseguia nem andar direito, né? E fui participar da missa. E aí chegou o momento da comunhão ali, eu olhei e falei, Senhor, eu não quero usar dessa forma. E parecia, eu tive um sentimento assim, parece que eu estou provando o Senhor, né? Mas eu estou sentindo tanta dor e eu não sei o que está acontecendo, que eu queria pedir ao comungar que essa dor desaparecesse, se eu pudesse, porque eu não estou aguentando. E Marcelo, eu vou te falar uma coisa, eu fui, comunguei, fiz a volta, né? Ajoelhei para orar, meu joelho queimou na hora e é como se eu tivesse tomado uma anestesia no meu joelho. É como, às vezes o jogador fala de infiltração, eu É, não sei é. nem como é direito, né? Mas é como se fosse aquilo. Meu joelho queimou e na hora sumiu a dor, desapareceu. Imediatamente. Eu levantei que eu soluçava de chorar, né? Fui procurar o meu cunhado, que na época também servia, fui contar para ele para poder ter alguém para contar, testemunhar, abraçar, e a gente começou a abraçar e chorar junto ali. Então foi algo que eu tenho certeza que Deus deu para o Jesus. meu crescimento espiritual. Eu senti na minha própria carne. Em um outro momento,
foi um momento com relação ao meu dedo. Os cunhados jogavam bola de final de semana, né? É. E na linha não é muito bom pra mim, não, né? Ali não dá certo, não. E aí, uma vez fui pegar no gol, e desde moleque sempre pegava bem no gol. Eu falei, olha, você acha que você achou posição aí, hein, meu? É. Fica aí no gol. Eu tinha muito receio, porque servindo na igreja, servia tocando, cantando também, mas principalmente tocando, eu tinha receio de me machucar. E aí, depois de algum tempo já pegando no gol, a gente vai, né? Sim, vai descendo. E que legal, nossa, como você cata, campeonato. Belo dia num campeonato, aquecimento ali, o pessoal chuta, pega uma bola tal, e no momento que um chutou errado, não esperou eu levantar, eu fiz assim com a mão, isso aqui tudo saiu na Nossa. hora. E eu fui desidioso também, né? Só tinha eu ali para pegar, e meu cunhado bombeiro e o outro, cara, puxei no lugar, pus uma talinha e vamos jogar. Isso era um domingo, dedo ficou preto, inchado, marquei a consulta, fui correndo, o médico chegou para mim e falou assim, olha, depois da consulta, eu tenho uma notícia para te dar. Eu vou deixar imobilizado para ver, tirar esse inchaço, dar uma diminuída, Tomar medicação, anti-inflamatório e essas etc. coisas, esse primeiro conservador, mas pela radiografia, pelo jeito que tá, você vai ter que fazer cirurgia. E tem mais, hein? Esse movimento aqui, Esquece. você não vai conseguir fazer, porque vai ficar mais curto e vai enrijecer. Na hora ali com ele, eu já comecei a chorar, porque me veio o remorso daquilo que eu tinha feito, sido irresponsável, Sim. Da né? inconsequência, né? Do Aí momento. eu falei para ele, por que isso? Foi porque eu sirvo na igreja e É, o meu tocar. ministério é tocar. E você tá me falando que eu não vou poder mais tocar, porque eu sou canhoto e a nota eu faço com a mão esquerda. Ele olhou para mim e eu senti que na hora ele falou, puxa, devia ter segurado um pouco, ter feito de uma É. forma diferente. Ele falou, mas é a realidade. Mas se o senhor serve, reza, pede a Deus, né, para vir. E aquilo foi próximo da festa de Corpus Christi. E rapaz, eu estava tomado de um desespero, uma agonia, um remorso, um arrependimento, uma tristeza. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Eu não toco lá tanto essas coisas, mas é a forma como eu sirvo. E na missa de Corpus Christi, nosso pároco passando, na época era o Padre Miguel, passou com ostensório pela igreja. Eu falei, Senhor, eu entrego em tuas mãos porque eu não tenho o que fazer, eu estou desesperado. Coloquei a minha mão diante de Jesus Eucarístico passando ali. Cara, na hora. Começou a dor sumir, minha mão desinchar. Cara, eu puxei a tala que tava, já começou a fazer assim. Mas, Marcelo, eu chorava de É. soluçar dentro da Não é igreja. pra menos, né? Dava para ouvir de longe. Um É. amigo que servia na época, ele falava assim, rapaz, dava para ouvir você Chorando. soluçando de longe. E ele é E eu, pequenininho, né? É. eu Daí você saí, não... procurei o padre e falei, Padre Miguel, eu expliquei, ele falou, meu filho, não tenha sombra de dúvida, vem cá. Ainda pegou o óleo, né? Orou sobre o meu dedo, deu a bênção ali dos enfermos e falou, você tá curado. Rapaz, eu ia no carro com ela da igreja até em casa, Ele pegou, chegou em casa, eu ele pegou falava o violão assim, ó, pra falei, não testar. tem, eu fiquei doidinho, cara. É, imagino, Eu né? fiquei doidinho. Porque o dedo começou, eu não aguentava de dor, eu de sonhar fazer isso aqui. O dedo começou a fazer assim, ó. Coisa de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias, acabou. E assim, para quem ia fazer uma cirurgia Sim. e, Que não ficaria tão bom, e né? pelo médico, É. palavra dele, nunca mais, eu acho que Foi curado. É. tá resolvido o Tá problema, né? resolvido. É. Entendeu? É. E isso daí foi lá, 2011. Então, 12 anos Tá bom, depois, né? tá Tá tocando Tá aqui, tá ótimo. firme. tá firme. Então, foi algo que eu 2 momentos que eu senti na minha carne. Eu posso Tá. dizer para você que esse Jesus existe
Ele é vivo, eficaz, ele faz. Eu não sei a tua situação hoje na tua casa, no teu corpo, de alguém que você ama, mas eu posso garantir para você que eu já senti na minha carne 3 vezes que esse Deus maravilhoso, esse Jesus que eu proclamo, ele é vivo e eficaz. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele restaura. Acredita, entrega a tua vida na mão dele, pode ter certeza, não importa o que você esteja passando, se a tua fé for grande e você se abrir a ele, ele faz, ele age e faz. A sua vida é modificada. Pode ter certeza disso. Eu vivi na minha carne e eu tenho para mim que Deus vai realizar hoje e sempre na minha vida, na vida da minha família. Eu não sei aquilo que a vida eventualmente reserva para gente, Exatamente. mas eu tenho certeza que sempre que Jesus estiver no barco da nossa vida, ele é o capitão, ele tem o leme. E ele faz, ele age e faz. E faz mesmo, viu, Marcelo? Sim. Em suma, eu acho que a gente pode concluir que a abstração da fé é isso, né? É fé, é crer, né? É acreditar, e dentro dessa perspectiva de fé, ser humilde, né? No sentido de eh, Deus E, vai fazer, e né? vou te Ali por dizer, nós, né? vou usar. Para quem tem fé, não é abstração, É, é realidade. é realidade, né? Não é uma abstração, é uma realidade. Tão certa quanto eu Concreto. posso te ver aqui, quanto essa mesa que eu toco aqui. A fé, ela é real. Ela não é uma abstração, ela é uma realidade. Você vive isso no seu dia a dia. Concreto. Ué, o meu concreto tá aqui na Tá minha aí, mão, né? ó. Entendeu? Não precisou de cirurgia, não precisou de bisturi, anestesia, nem nada. Quer mais concreto do que isso? Não tem nada de abstrato aqui. Né? É muito real. Estende a tua mão em direção a Jesus, dá a mão para ele para você ver o que ele faz na tua vida. Bem, estamos aqui no podcast 1818 com o casal Tony e Érica, trazendo para nós a história de vida deles, as experiências, né? E, desculpa. E eu tenho certeza que através dessas falas e dessas experiências, né, que foram muito intensas, porque a maneira que vocês falam passa essa intensidade, e é muito bonito isso. Você que está aqui nos assistindo agora vai ser tocado, né, por essa inspiração, porque a gente precisa de exemplo no mundo. Eu sempre digo que, não o jovem, mas todos nós, todo mundo que está aqui nesse planeta, precisa de bons exemplos, né? E bons exemplos completam aquele vácuo como Deus, você disse que, e de forma muito sábia, que o tamanho desse espaço é o tamanho de Deus, né? Que ele vai completar a gente. Então, eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora ou ouvindo, né? Você vai ser tocado por palavras, por essas palavras, e que a sua vida, por mais difícil, por mais complexa, por mais pedras, por mais muros, tenha fé, que eu tenho certeza que isso é possível e que pode transformar a sua vida. Então não deixe também de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar os seus comentários aqui, até para que eles possam interagir também com vocês. E se vocês estão sentindo um acolhimento, pode procurar a paróquia de vocês, procurar Sim. vocês, né? O Tony e a Érica são conhecidos lá, todo mundo conhece, então é só chegar e fala: "Olha, eu vi lá o podcast e eu fui, tocado, né, de alguma maneira". E Inclusive, se chegar lá por esses dias, vai participar da Quaresma de São Miguel às Participei na 3h30 quaresma, da todos tarde. os dias. Dá para acompanhar pelo Insta, pelo pa Facebook, por mas tudo, lá presencialmente também. eu acho bem legal, assim, a gente trazer essas possibilidades, né, para as pessoas poderem buscar um pouco de sentido. Vocês falaram uma coisa que eu achei bem legal, eh, que a partir de um determinado momento da vida de vocês, tudo passou a fazer muito sentido. E esse sentido transformou a vida de Sim. vocês, né. E eu acho que todo mundo busca isso de alguma maneira, né. E quando a pessoa busca em Deus isso, talvez o caminho fica mais fácil, Sim, eu falo que né. quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vale. É,
Quando a gente sabe onde quer chegar, a gente tem uma meta, né. Eu falo, e hoje, após alguns anos, mesmo vivendo na igreja, igual eu falei, né, superficial, que depois tudo fez sentido, o sentido da minha vida, da nossa vida, da fé que eu vivo, é o céu. Nós somos peregrinos aqui. Então, o que nós vivemos aqui é para conquistar o céu. Sim. Então, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, ou nós vamos para o purgatório. Tudo vai depender da nossa vida vivida aqui. Então, se eu busquei um sentido, no meu sentido de vida, que eu quero chegar ao céu, e dei passos para isso, para contemplar a face de Deus, porque é o meu maior desejo hoje, quando eu morrer, eu contemplar a face de Deus, desse Jesus que eu sinto esse amor aqui, e poder chegar e sentir o amor de Jesus lá no céu, olhar para ele e abraçá-lo e ver Nossa Senhora também lá no céu, os anjos, eu consigo dar esse espaço e dar sentido para a minha vida. Um sentido de vida em santidade, tentando fazer a vontade de Deus e sendo preenchida a cada dia por esse amor. São experiências maravilhosas que nós já vivemos. Eu falo que se a gente fosse contar tudo aqui, não bastaria somente, né, Seria a um parte um, encontro. 2, 3, 4, 5, Nossa, com 6. Sim. certeza, né? Com certeza, experiências com Deus que nos fazem sentir um preenchimento que nada no mundo preenche. E quando eu falo, de certa forma, até quando conduzo oração, ou na paróquia, ou com conhecidos, eu falo que precisa existir essa hierarquia na nossa vida, uma ordem na nossa vida, né? E a gente vive a nossa vida desordenada. Por isso, muitas vezes, quando vem o sofrimento, quando bate uma tribulação, ou um acidente, a perda de um ente querido, a gente sente que nós perdemos o sentido da vida. E não. Na palavra Deus diz que aqui nós haveremos de ter aflições e angústia. Nós teremos tribulações, mas que com Ele tudo será mais fácil. Com Ele nós iremos conseguir. Com Ele nós iremos vencer. Então eu penso que Ele é a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a importância de um programa desse, para vocês, assim? Vocês acham importante a gente falar isso para as pessoas? Porque aqui a internet a gente tá falando para o mundo, né, a gente não Sem sabe onde vai sombra de parar. dúvida, sem sombra de dúvida. Hoje a gente consegue alcançar lugares que você nem É, na imaginaria. na nossa época, quando a gente era jovem, não Não tinha tinha. De isso. jeito Não, não nenhum. tinha. Eu mesmo que, né, tenho o ministério da palavra, quantas vezes fui pregar aqui dentro de Guarulhos, paróquias distantes e tudo mais, você não consegue ter o alcance que isso daqui É, permite, esse microfone, né? é. Então, assim, a internet hoje, você tem um mar de coisas, como ela bem colocou, que quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, É. qualquer opção é bem-vinda. E, infelizmente, quando a gente fala assim, eu acho até meio ruim quando se fala, não, é do mundo, é o mundo. Não, Deus fez um mundo maravilhoso. Para. Às vezes, nós que estamos nele, que complicamos as coisas, que É. estragamos as coisas. As opções que você tem hoje, infelizmente, elas levam para caminhos que não vai te trazer a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E veja, isso daí não é uma coisa de você sair do mundo do normal, da faculdade, do trabalho, de você ir a um bar, de você ir a um show, de você ir a um Cinema, um teatro. teatro. Não, é o seu normal da vida, porque Deus nos colocou no mundo. Se ele quisesse de forma diferente, ele não teria criado dessa forma. Sim, teria sido diferente, né. Exatamente, ele tem poder para isso. É. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não é isso. Deus quer que dentro daquilo que nós vivemos no normal, Sejamos só do luz. trabalho, do estudo, das amizades, nós sejamos dele, representamos ele, a pessoa dele, somos imagem dele, né? Então nós temos que viver isso no nosso natural. Nós temos que buscar isso no nosso natural. Você não precisa sair do mundo para poder viver isso. E um programa como esse, essa linguagem que vocês estão trazendo, né, desse amor, porque Deus é amor, né? É interessante porque, assim como você falou, na nossa época não tinha isso. Não. Não tinha essas informações que chegam até nós.
Então, da mesma maneira como chegam tantas outras informações até nós, chegar um programa como esse, em que tem uma linguagem e que traz experiência de pessoas com testemunho de fé e de vivência e que experimentam Deus na vida, é muito bacana, por quê? Porque nem todo mundo é tocado da mesma forma. Exatamente. Então, às vezes, uma pessoa é tocada indo dentro de um templo, né, de uma igreja, ou num culto, ou numa igreja evangélica, e lá sente a presença de Deus, mas talvez uma pessoa de uma forma mais descontraída, como nós estamos aqui, sente também muito mais a presença de Deus, contando um testemunho de vida. Sim, Então, às vezes, uma pessoa não vai ser tocada por Deus ouvindo um evangelho propriamente, mas que a minha vida seja um evangelho de Deus aqui a contar a minha história de vida. claro. São Francisco de Assis tem uma fala, ele fala assim: "Se necessário, que a sua vida seja um evangelho e se necessário, use as palavras". Então que a nossa vida pode ser o evangelho que Jesus escreveu, que está lá na Bíblia, com os meus gestos, com as minhas atitudes, com o meu É, comportamento. a gente já discutiu bastante, né, o sentido desse programa. E eu acho que o mais importante disso é poder, trazer para as pessoas histórias, né, experiências que possa de alguma maneira, transformar a vida do outro em algo bom, né. Sabe, coisas boas. Eh, e porque a internet é sensacional, mas tem muita coisa ruim, Sim, né. E a gente sabe que é mais difícil falar de coisas boas, mas a gente tem que ter fé tentar. que falar coisas boas é o certo, né, porque a gente vê absurdos, né. Assim, vocês são como eu, né, nós estamos inseridos no mundo e nós lidamos com educação, né, com pessoas jovens, crianças, e eles têm acesso a tudo hoje. Tudo. O celular leva o cara para abrir todas as Qualquer Sim, portas, lugar do mundo. sim. todas as portas, né. E essa E formação sem um controle que o pai e a mãe não consegue ter. consegue ter quando É, tá ali, mas que a cem por internet cento não É consegue quase ter o impossível. controle, não tem como. né, não tem como. Então eu acho que levar, experiências de pessoas que lutam pelo bem, né, e que acreditam no ser humano, porque vocês acreditam no ser humano, o Sem trabalho sombra de o dúvida. trabalho de vocês é todo voltado para a humanidade, né. Então acreditar no ser humano eu acho que é uma bandeira que a gente não pode abandonar, né. Então é muito legal, essas histórias, né, porque ela traz para as pessoas a esperança também, né. E já emendando a palavra esperança, eu quero perguntar para vocês, como que vocês encaram a esperança e a fé? Como que vocês conectam a esperança e a fé? Aonde elas se há convergência, se há total convergência ou se não há convergência? Qual a visão de vocês? Eu vivo uma esperança, mas a minha fé é tão grande que eu vivo a certeza Tá, de que o céu é o meu lugar entendi. e eu tenho que lutar para alcançar ele. É uma escada longa. Eu tenho que galgar todos os dias da minha vida para poder chegar lá. Falava das pessoas, né? A gente para mais no negativo, no errado, É, né? O acidente ali na esquina estarrece, faz com que todo mundo chama pare. atenção. Mas você já parou para pensar o quanto é lindo? Eu tenho oportunidade, né? Eu falava isso ontem com meu filho pegando ele no colégio. Vinha devagarzinho, pela graça de Deus, esse ano Deus me deu um carinho de um fusquinha que eu queria há mais de 20 anos, aí eu vinha É, bem devagarzinho com ele, e ele vinha me conversando, perguntando algumas coisas, o meu caçula de 10 que tem o nome João Paulo, né? é, Leva o nome do Papa João Paulo, uma homenagem ao próprio o Papa, próprio. né? E eu falava, filho, você vê coisa boa nas pessoas. Ó, tá lá a mãe no ponto com o filho, deve estar esperando ali, tem um pacote na mão às vezes para ir, passar numa consulta, para ir resolver um problema, outra senhora ali. Você vê no normal do dia a dia 90% de pessoas como a gente, querendo as coisas boas, cuidando, zelando, tendo carinho, pensando na esposa que está trabalhando, no filho que está trabalhando, levando para o colégio. Então, a esperança nas pessoas, há uma certeza de que a maioria das pessoas
tem Deus no coração, É. tem bondade, tem amor, buscam coisas boas. No geral, muitas vezes é estar perdido nas É. dificuldades, não ter essa firmeza de fé, esse abastecimento, sabe? Essa Busca. sabedoria que na palavra, no evangelho, nisso que nós estamos fazendo aqui agora no programa, sabe? Ordenando a vida da pessoa, sabe? Direcionando a vida da pessoa, ela sofre, ela se perde, mas o desejo dela é das coisas boas. Nenhuma pessoa, nenhuma, mesmo o bandido que põe uma arma na cara de um pai de família, ele está buscando felicidade da maneira dele, da maneira errada. Mas qual o objetivo dele? É a realização. O ser humano busca a realização, ele busca a felicidade, ele busca a alegria. Agora, a verdadeira alegria, aquela que realmente realiza você, que te satisfaz, que você fala, sou realmente feliz. A gente está fazendo uma caminhada na paróquia agora, que chama Quaresma de São Miguel. Tá. Quem fez essa quaresma, a primeira pessoa que fez essa quaresma foi São Francisco de Assis. Então ele estava no Monte Alverne, se não me engano, em 1224, e ele queria muito sentir o amor que Cristo sentiu, mas ele também queria sentir a dor que Cristo sentiu por nós. E ele fazendo essa quaresma, ele sentiu o amor e ele recebeu os estigmas, né? Então ele recebeu no próprio corpo as chagas, as As marcas. chagas. E nesse caminho que a gente está fazendo por ser o nosso padroeiro, o padre já tem alguns anos que ele faz a quaresma de São Miguel. São 40 dias de oração, em que é proposto a oração, o jejum, a penitência e você pede o seu milagre, você pede a graça que você quer alcançar. E existem vários testemunhos, né, de curas, de emprego, de exames de resultados que saíram positivo, de pessoa que não conseguia engravidar e conseguiu engravidar. Então, chegam os testemunhos. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente está fazendo um caminho na paróquia, nessa quaresma, de um conhecimento profundo das coisas de Deus. Estamos passando pelos 10 mandamentos, vamos passar da lei de Deus, vamos passar pelos 5 mandamentos da igreja e vamos chegar nas virtudes teologais. Que as virtudes teologais que São Paulo coloca na Bíblia é a fé, a esperança e a caridade, que foi a Caridade. sua pergunta, né? E acredito que a gente precisa buscar isso, né? A gente está falando da fé. A palavra fala, se você tem a fé do tamanho de um grão de De mostarda, mostarda. você pode dizer para aquela montanha, se Sai transporta para o outro dali lado que e vai se sair. lança no mar. Senhor, cura o meu dedo, É. porque a minha fé diz que o Senhor tem poder para curar o meu dedo. E a esperança é uma pessoa, a esperança é Jesus. Né? Sim. A esperança é Jesus. Então, quando você perguntou, eu logo lembrei, eu falei, as virtudes teologais. Fé e É, esperança, é. faltou ele perguntar do amor. Do amor. E eu acredito que todo fundamento está na palavra de Deus e no conhecimento de Sim. Deus. Conhece-te a Deus, conhece-te a ti mesmo e serás feliz. É isso. Fé tem esperança, esperança gera fé. Gera E é fé. um ciclo maravilhoso que você vai se abastecendo e vai Vai se ali, vai impulsionando. E é uma retroalimentando. mola, é um É. dínamo, é uma força que não Entendi. para mais, te impulsiona e vai te E impulsionando. produz esse movimento de transformação. Maravilhoso, de Com bondade, de coisas boas. De Temos que buscar transformação, coisas eu vou boas. falar aqui, gente, uma coisa para vocês. Olha como acontece a transformação. Você falou de transformação, eu já logo lembrei. Porque você contou da nossa história um pouquinho, né? Começou pela nossa É. história. A transformação que Deus faz é uma transformação que, se a gente permite, é uma transformação linda e radical. Linda e radical e impactante. Quando eu conheci a Deus, assim, esse impacto, né, que a gente teve no namoro e que eu falei que eu vivia as coisas superficiais, eu dançava, né, hoje ainda eu dou aula, né, voltei a Hum. dar aula, mas eu era bailarina de uma banda, né, eu era a loira do tchan, sabe a época do tchan? Segura o Sei. tchan, amarra o tchan. É. Eu dançava numa banda, eu era a loira do tchan, É. então eu cheguei até a fazer, né, banda em Bragança Paulista, shows aqui dentro de Guarulhos mesmo de formatura. Cheguei a dançar uma vez no SBT Hum. de espartilho com o Vavá. Quem lembra o Vavá, um Sei, sambista? sei. É. Então eu estava nesse Esse homem meio. ficava embaixo, gente. Lá Ah. eu via cada coisa. E eu achava Só que o eu era a Senhor na pessoa minha mais vida. feliz do mundo, porque eu queria ser bailarina, eu queria morar num apartamento sozinha, eu queria viajar dançando, eu queria ser artista desse, eu queria isso. Era o que eu vivia.
Mas, gente, quando Deus entrou na minha vida, teve mudanças radicais, mas teve mudanças que foram sutis. Eu fui mudando o meu jeito de vestir, aquelas coisas não mais me agradavam, Maneira de pessoas que eu falar, de se convivia, portar. palavrões, e Deus foi, assim, sabe, trazendo um sentido e uma transformação que as pessoas à minha volta enxergavam, a ponto da minha família inteira, que também vivia a fé superficial, se aprofundaram nessa, Entendi. entendeu? Então, essa é a palavra. Deus é um renovo. É um renovo. Todos os E dias. se eu acho que eu melhorei até aqui, eu tenho muito mais para melhorar. Sim, Como esposa, como mãe. E não é uma vida perfeitinha. Não, sim. é uma Não acho que busca. não tem dificuldade, que não há uma discussão, que não há uma briga. Não. É na normalidade. É, Só que ao invés de você desistir, só que ao invés de você tomar um rumo prejudicial, sempre vem Deus, O Espírito Santo e falou: opa, entendeu? não é o caminho. Um pelo outro. Quando um tá ali, o outro Entendi. segura, vai buscar em Deus, espera, é paciente, tem carinho, perdoa, traz. Aí hoje é você que não tá, ali vai O trazer. o outro é o Porque a sustentável. gente parece falando assim, né? Que é tudo bonitinho, tudo certinho. Nossa, não, tem dessa não. Tem a discussão com o filho, tem a discussão o casal, teve tempo difícil, tem momento que fala, vou desistir, só que você não desiste. Sim. Sem Deus você desiste da sua esposa, do seu esposo. Sem Deus você desiste da sua vida, você desiste da sua família. Mas não acho que é um mar de rosas, não. Tem as mágoas, tem as feridas, tem as Sim. dificuldades. O crescimento vem disso também, né? O Sim. crescimento vem disso, né? Das nossas experiências reais, né? Deus e tempo. O que é Deus e tempo para vocês? Qual a conexão entre tempo e Deus? Nossa. Tô terminando de ler um livro de Santo Agostinho, É, que o tempo, para Deus não tem tempo, né? Fala na palavra, como fala na palavra, que um dia para Deus É como 1000 é como anos. 1000 anos. Ele sabe, né? É uma Deus é a linha, é a existência. existência. O é o nome de todo. É o Deus todo. é o eu sou. Eu sou. Quem é você? Eu sou o que sou. Basta. Eu sou. Ele é toda a existência. Todo o tempo está dentro de Deus. Para a gente, o tempo é linear. Para Deus, ele tem conhecimento de tudo. E para mim o tempo é o hoje. É o hoje. O ontem já se passou. A certeza do amanhã nós não Sim. temos. É o hoje. O tempo é o hoje. Por- É fazer a vontade de E Deus vai até hoje. parecer com o desenho lá do Kung Fu Panda, quando o mestre lá diz pro outro. Por isso que se chama presente, porque é uma Presente. dádiva, É, é um presente que Deus te dá. sim. Pessoal, estamos chegando ao fim desse programa inédito com 2 pessoas com a gente aqui na bancada hoje. E então você já sabe, no final do nosso programa a gente sempre pede pro convidado deixar uma mensagem, e eu acho que hoje vai ser uma mensagem um pouco diferente, né, É. uma mensagem musical para vocês, espero que vocês gostem. E aproveitando esse momento também, deixa o seu comentário, o seu like, segue e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para não perder os próximos programas, e comenta aí que vocês estão gostando, que é sempre legal pra gente saber o que vocês estão achando do programa. E é isso, agora é o momento de vocês, mensagem de vocês. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim e de todos os seus momentos.
traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Muito bom, muito bom. Fechando aqui o 1818 hoje com chave de ouro, né? Com uma canção tão bonita, tão profunda, com uma letra tão bonita. E é claro, vocês dois, né? Com a história de vocês, trazendo para todos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, amor. O resumo dessa maneira. Muito obrigado, Tony. Érica, muito obrigado. Muita luz para vocês. E também agradecer a Regiane, porque a Regiane foi quem indicou vocês para o programa. E foi muito legal quando ela procurou o Leandro e falou sobre vocês e o quanto vocês iriam somar, né, para esse projeto. Então, muito obrigado. E agora eu vou passar para vocês, se quiser deixar as redes sociais, um convite para as pessoas quiserem conhecer mais, né, essa fé, né? Então agora eu passo para vocês e é o momento de vocês falarem das redes sociais e aquilo que vocês acharem importante para as pessoas que nos assistem. Bom, minhas redes sociais, na verdade, eu conto, na verdade, eu tenho Instagram e acabo partilhando um pouco momentos, né, uma música, a nossa família, o nosso Legal. dia a dia. Então é o meu nome, né? É Érica Louise Feitosa. Mas eu convido você a ir na igreja, né? Aí na nossa paróquia conhecer, lá tem grupo de oração, lá tem a sexta-feira às 20 horas, que é um momento de oração diante de Jesus, no altar. Tem as missas também, tem momentos de terço. Está acontecendo a Quaresma de São Miguel também pelas redes sociais da paróquia São Francisco de Assis, às 15h30. Então, todos os dias está acontecendo, somente não de domingo. Você também pode acompanhar aqui para o seu crescimento espiritual. Será muito positivo para a sua vida. Tony, Maravilhoso. você quer falar alguma rede social, alguma coisa? Procura por Anthony Advogado ou por Anthony David, vai me achar. Mas eu sou mais tranquilo com relação às redes sociais. Ela realmente tem um trabalho mais ativo. carinhoso, isso, mais Tá. ativo. Grava música, passagem, medita. Mas o mais maravilhoso, procura Paróquia São Francisco de Assis, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, porque você vai encontrar a gente lá, vai encontrar outros momentos, outros irmãos. Legal. A nossa igreja é rica, como aqui perto também nós temos, né? Lembrando que é Guarulhos. Guarulhos. Então, maravilhoso, né? Nós temos uma diocese muito rica, muito viva. Então, vá, participa, procura a sua paróquia, procura o seu pároco, vai até lá, leva a sua família, não perca tempo. Não perca tempo. A sua família precisa disso, os seus filhos precisam disso, né? Vá, participe, você não vai perder nada. Tem um Jesus maravilhoso lá te esperando. Muito bem. Então eu finalizo o programa de hoje agradecendo muito a sua presença, a sua audiência e mais uma vez dizendo que eu visto aqui Explore Clube Brasil, que é uma marca que agrega muito valor ligado à natureza, ligado a tudo aquilo que vem com a ideia de preservação, com a ideia de conexão. Então é uma marca que eu garanto a você que o material é muito bom. Entra no site do pessoal que você não vai se arrepender. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar o episódio, veja os episódios anteriores, né? Os nossos convidados de hoje já deixaram aqui uma história muito legal e eu tenho certeza que vai te inspirar muito e vai impactar muito a sua vida.
Muito obrigado. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a você muita, muita e muita luz e obrigado a vocês Obrigada dois. a você. Até o próximo programa.